Olá pessoal, tudo bem? Temos falado bastante sobre jornalismo e a importância da profissão, principalmente no contexto em que estamos vivendo atualmente. Então, o P Notícias de hoje entrevista a jornalista Rosiane de Freitas, coordenadora de conteúdos do Jornal Plural, para falar um pouco sobre jornalismo em tempo de pandemia e dicas para quem está começando a profissão. Confere aí! Eu queria que você falasse um pouquinho quais as principais mudanças que você percebeu na profissão devido ao isolamento social, à pandemia que a gente está passando. Olha, eu acho que é difícil falar da profissão em si, assim, porque acho que tem diferentes desafios para diferentes veículos, né? No caso específico, nosso, que nós somos uma mídia escrita, principalmente, nosso foco é material escrito, a gente optou por manter a equipe em isolamento. Então, a nossa equipe toda está em casa, trabalhando de casa, porque, enfim, a gente consegue dar conta dessa produção jornalística sem sair para e assim sem expor, né? Mas isso tem muito a ver assim com o fato do nosso veículo ser um veículo pequeno, ainda um veículo que ainda não oferece certas garantias que a gente, né, sentiria vontade de pedir para um repórter ir para a rua correr riscos, né? Não só riscos da pandemia, mas riscos, outros riscos, porque a imprensa tem sido muito agredida, né? A gente tem recebido muito relato de gente que é questionado, agredido, que, enfim, né, se coloca em situações bastante complicadas sem estar, né, em ambientes que oficialmente a gente sentiria intimidado, né? E você percebe alguma mudança na apuração ou ela continua da mesma forma que já era feita antes do isolamento? O que a gente tem percebido, e daí que não tem só a ver com o Covid, é que a gente, aqui no Brasil especificamente, a gente está lidando com uma redução de transparência, né? E uma situação, daí por conta do Covid, né, é, de muito preconceito, muito temor de se falar das coisas. Então tem sido muito difícil obter informação. Me parece que as assessorias de imprensa oficiais têm tomado como prática não negar, mas assim adiar e limitar o acesso das pessoas à informação. E aí você acaba tendo que ter outras estratégias para conseguir cobrir adequadamente. Assim. Eu não acho totalmente ruim, porque para mim nunca, eu acho que depender de informações só oficiais, né, no Brasil principalmente, é sempre ruim, né, porque as informações oficiais elas precisam ser questionadas de alguma forma. E você comentou bastante desse descrédito, né, que o jornalista está passando atualmente. Descrédito não, mas uma falta de respeito com o jornalista hoje em dia. A gente saiu de um descrédito anterior, que ninguém estava vendo muita fake news, o profissional estava sendo não tinha o crédito necessário, e hoje está voltando esse crédito, mas com uma falta de respeito muito grande. Como que você enxerga o jornalismo daqui para frente? Você vê uma melhora? Como que você espera que ele esteja pós-pandemia? Eu acho assim que a gente está vivendo um ambiente em que há uma incitação à violência contra o jornalista. Isso é uma coisa que não é exclusiva do bolsonarismo, né? O petismo também sempre foi muito agressivo, mas muito agressivo em relação a algumas marcas específicas, né? A questão da Globo e tal. O bolsonarismo se graduou nisso e é assim PhD, né, em agressão contra eles, e eles têm, que é uma coisa que assim os expoentes do PT nunca fizeram, né, de agredir jornalista, né, eles sempre agrediram a Globo, né, não o jornalista da Globo. E aí você fica muito exposto a esse tipo de agressão. Eu, pessoalmente, não sou uma pessoa de bastidores, mas o Rogério, que é meu marido, que é colunista, então é uma pessoa que tem uma visibilidade maior,
A gente já teve situações assim de pessoas abordarem ele no shopping para cobrar coisas. A gente já foi abordado na rua para ver se o nosso carro era vermelho, se tinha um adesivo do Lula atrás. Você tem alguma dica para os estudantes, para quem está se formando em jornalismo agora, do que fazer e do que o jornalismo está se tornando a partir de agora? Alguma dica para quem está entrando no mercado de trabalho? Eu acho que essa questão de você entrar na área porque você acredita realmente em democracia, você acredita realmente que a informação é importante, você tem um respeito pelo público e se coloca na posição de atender esse público, você já está num bom caminho. Assim, acho que isso é um bom caminho, porque esse é o propósito do trabalho. A outra coisa, assim, eu acho que a gente tem que ter claro que nosso papel não é um papel de ser celebridade ou ser importante. Nós não somos importantes, assim. Eu acho que o nosso trabalho é importante. E se você entra no jornalismo querendo visibilidade, você está no lugar errado, né? Você tem que ter visibilidade e a informação que você produz, enfim. Então, o jornalista, o estudante tem que ter isso muito claramente para ele e trabalhar no sentido de aprimorar essa capacidade de encontrar informação, de tentar entender o que o público quer ler, ter um respeito muito grande pelo público, né? Se a gente parte do princípio que o público é desqualificado, então o teu trabalho não faz sentido, né? É a mesma coisa que você entrar numa sala de aula supondo que os teus alunos são todos incapazes, né? Então, o teu trabalho como professor é irrelevante. Assim, ser uma pessoa extremamente curiosa, não ter preconceito com determinadas atividades, não, quer dizer, ser uma pessoa que aceita desafios e fuça e mexe. Acho que a questão da curiosidade é extremamente importante e um extremo cuidado com a sua postura, na sua condução, porque assim a gente está em julgamento o tempo todo. Então acho que não existe uma separação entre a Rosiane pessoa e a Rosiane jornalista, então você tem que cuidar com muito carinho disso e tentar ser o mais coerente possível na tua vida. Assim, né? O P Notícias fica por aqui e até amanhã. Tchau, tchau!